Qual que é a relação da norma anti-elisão com o planejamento tributário? Vamos lá, gente. Eu quero saber aí vocês, quem está me vendo, se vocês já ouviram falar alguma vez em norma anti-elisão, tá? Já ouviu falar em norma anti-elisão? Qual que é a relação da norma anti-elisão com o planejamento tributário? Você faz alguma ideia? A gente colocou uma enquete no Instagram do BPT Educação perguntando justamente sobre isso, tá? E a maioria da nossa audiência não sabe qual que é a relação, não sabe o que é uma norma anti-elisão, não sabe qual que é a relação da norma anti-elisão com o planejamento tributário e também não estava sabendo que o STF estava julgando esse tema, tá? Então vamos esclarecer aí, eu tô vendo que vocês estão entrando na live, sejam todos bem-vindos aí na nossa live. Aproveita, já deixa o seu coraçãozinho para a live. Quem está vendo no YouTube, aproveita e já dá o like na live, já se inscreve no canal para não perder, porque todos os dias nós temos conteúdos gratuitos aqui para vocês. Sempre um tema relevante envolvendo esse nosso mundão tributário para auxiliar vocês na jornada como tributaristas de inteligência de negócios, tá? Então vamos lá, gente. Planejamento tributário, o que que é? Então vamos começar do início do planejamento tributário. Planejamento tributário é você planejar as atividades do contribuinte de forma a que ele arque com o menor custo tributário, menor ônus tributário numa determinada operação, um determinado negócio que ele vai fazer, ato que ele vai exercer e que esse ato em si tenha uma implicação, seja fato gerador de um tributo, certo? Então, existem diversas formas de se operacionalizar um planejamento tributário, correto? Quais são essas formas de operacionalizar? Você tem desde o planejamento tributário operacional, que você mexe em procedimentos internos da empresa, e isso por si só faz com que a empresa pague menos tributos, tá? Por exemplo, quando a gente identifica que a empresa está recolhendo tributo indevidamente e faz a recuperação do passado, a gente já ajusta a casa para que ela deixe ali dali para frente de recolher mais tributos do que devia. Então, você já está diminuindo os custos tributários daquela empresa mexendo na operação dela. Segunda forma, fazer planejamento tributário de forma judicial, ou seja, ingressar com uma ação judicial chamada tese tributária, em que o objetivo dessa tese seja a redução da carga tributária da empresa, tá? Terceira forma de planejamento tributário. Planejamento tributário, o societário. O que é o societário? Que você vai mudar a estrutura societária da empresa, tá? De forma que, aí que vem o pulo do gato, você tem que mudar de fato e com propósito, né? Com propósito, vai entrar na terminologia propósito negocial, para que ela reduza menos tributos. Tá? Você não pode fazer aqueles planejamentos tributários que não são planejamento tributário, que são violações, tá? São ilícitos civis. E pensando nisso, e deixa eu até dar uma contextualizada aqui, vou dar um exemplo para vocês. Tem um cliente que eu atendo, que lá em 2014, eu acho, ele é uma escola, tá? É um colégio, só para vocês entenderem o cenário. Lá em 2014, ele foi aconselhado pela contabilidade dele, porque ele estava extrapolando, ou ele já estava fora do Simples, não vou saber, porque a gente começou a atender ele há pouco tempo, a quebrar o CNPJ dele. Ele tinha um CNPJ só, que era escola, desde o ensino da educação infantil até o ensino médio, quebrar o CNPJ em 4. Um CNPJ para a educação infantil, um CNPJ para o ensino fundamental 1, que é até o 5º ano, um CNPJ para o ensino fundamental 2 e um CNPJ para o ensino médio. E ainda colocaram o CNPJ do ensino médio como uma entidade de fins não econômicos, uma associação. O que aconteceu? Ele colocou todos, né, os 3 CNPJs das sociedades limitadas no Simples Nacional. Chegou um tempo, foi fiscalizado, e claro que esse planejamento tributário foi desconsiderado, e aí ele foi excluído do Simples Nacional e está aí com passivo tributário em discussão, ainda está em discussão administrativa, mas um passivo tributário enorme, porque ele fez um planejamento tributário que não era um planejamento tributário, tá? Mas, enfim, ele tentou fazer o chamado planejamento tributário societário, ok? Só que não tinha um propósito negocial para fazê-lo, que não apenas, né, você manter a empresa dentro do Simples Nacional.
E aí, o que acontece? Por conta de vários casos em que as empresas elas não têm um propósito para fazer um planejamento tributário e elas simplesmente violam o espírito da lei para reduzir o ônus tributário, foi que lá em 2001, a Lei Complementar número 104, tá? Lei Complementar número 104, acrescentou lá no Código Tributário Nacional, no artigo 116, o parágrafo único, tá? Parágrafo único do artigo 116, que fala o seguinte, tá? Falando que a autoridade administrativa, o fisco, poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular, tá? De dissimular, ou seja, de esconder a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Não vou entrar tanto em conceito, gente, porque vocês já sabem esses conceitos, tá? Se vocês não sabem, vocês precisam se tornar meus alunos do Formação de Tributarista do Futuro, porque aqui eu estou já partindo do pressuposto que vocês são tributaristas, tá? Que vocês já entendem os conceitos básicos tributários aqui. O que veio? Essa ficou identificada como a norma geral anti-elisão no Brasil, tá? Permitindo ao fisco que, caso ele identificasse uma operação como essa do meu cliente, em que ele só fez para esconder o fato gerador dos tributos fora, né? Então, fora do regime do Simples Nacional, porque se ele não tivesse quebrado o CNPJ dele em 4, na verdade, né? Mas para deixar 3 no Simples Nacional e outro como associação, ele deveria estar recolhendo todos os tributos de acordo com o regime do lucro real presumido, que tem uma carga tributária mais onerosa. Então, para viabilizar essa forma de desconstituição, né, de atos e negócios jurídicos, que tem a finalidade de esconder a ocorrência do fato gerador de um tributo, é que se alterou o artigo 116 do Código Tributário Nacional para incluir esse parágrafo único. A Confederação Nacional do Comércio, a CNC, né, que congrega e que representa todas as associações comerciais do Brasil, né? Então é a confederação, né? Ela congrega todas as associações e todas as federações do comércio do Brasil, ingressou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, tá? Ingressou com um pedido de declaração de inconstitucionalidade desse artigo 1º da Lei Complementar 101, que inseriu o parágrafo único do artigo 116, ok? Essa é a ação declaratória de inconstitucionalidade número 2446. O que está em jogo? O que está em discussão no STF? Se essa norma, ela impede, e por isso ela seria inconstitucional, porque a Constituição garante a liberdade, né, a liberdade de negócios, de você constituir os seus negócios da melhor forma, né, a liberdade da empresa, né, se essa norma, que foi inserida lá no Código Tributário Nacional, violaria a Constituição Federal, porque estaria tolhindo, né, ou seja, eliminando um direito das empresas de praticarem o planejamento tributário. Então, é isso que está em jogo lá no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele é o tribunal do Brasil que tem a hierarquia máxima e que julga temas constitucionais. Ele é apelidado de guardião da Constituição. E esse julgamento, por que eu trouxe isso agora? Primeiro, porque ele é super relevante para a gente entender o caminho, o destino de um dos 4 serviços de alto valor agregado do tributarista do futuro, que é o planejamento tributário. Tá? E ele está discutindo os alicerces, os fundamentos conceituais do planejamento tributário, para saber até qual nível o empresário, as empresas, o contribuinte pode ir para ajustar os seus negócios e ajustar as suas conduções, os seus atos praticados, de forma a reduzir a carga tributária. Esse julgamento, ele começou na semana passada, ele começou, acho que foi no dia 14, mais precisamente, no dia 15 de outubro, faz exatos 10 dias, tá? Ele começou, ele já tinha se iniciado lá no ano passado, em junho do ano passado, quando eu lancei a primeira turma da FTF,
Mas ele foi suspenso. E agora retomou no dia 15 e foi suspenso de novo, tá? Mas nós tivemos 5 votos até agora, 5 votos de ministros do STF que julgaram essa norma constitucional, contra 2 votos de 2 ministros que julgaram a norma inconstitucional, tá? Nós precisamos ter aí no mínimo 7 votos para que o julgamento tome, né, que a gente saiba qual vai ser o desfecho do julgamento. 7 votos num lado, né, numa posição. Aqui até agora a gente tem 7 votos no total, só que 5 para um lado e 2 para o outro. A gente precisa ter 7 votos para um lado para a gente saber qual que vai ser o desfecho. O que a gente tem até agora, tá? O que a gente tem até agora? O que os ministros estão falando, tá? Os ministros falam, olha, essa norma, primeiro, ela não é uma norma antielisiva, tá? Ela não é uma norma antielisiva, por quê? Porque ela não está impedindo o planejamento tributário. Para quem já está mais tempo na área tributária, sabe que o sinônimo de planejamento tributário é elisão tributária ou elisão fiscal. É o termo mais técnico para planejamento tributário, é elisão fiscal. Então, se a gente fala que ela é uma norma anti-elisiva, ela seria uma norma anti-planejamento tributário. E os ministros falaram até agora, ela não é uma norma anti-elisiva, porque o planejamento tributário é algo que existe, é algo que é permitido. Então, essa norma, ela não está vedando o planejamento tributário. Se ela não está vedando o planejamento tributário, ela não é uma norma anti-elisiva. Entenderam? Ficou claro isso para vocês? Então, esse é um primeiro ponto aí em relação a esse julgamento. Mas há quem entenda, né, que ela é uma norma inconstitucional porque limita. Agora, sim, os 5 ministros, eles entenderam que ela não é uma norma inconstitucional, primeiro, porque ela não está limitando a possibilidade de se fazer planejamento tributário. Segundo, porque ela só está dando a possibilidade de o fisco, uma vez que ele constate que há uma atividade do contribuinte que ela, deixa eu pegar até os termos aqui que a ministra, acho que a Carmen Lúcia falou, que viola o princípio da lealdade tributária. Então, assim, essa norma, ela não fere nenhuma norma constitucional. Ela está dando efetividade ao princípio da legalidade tributária. Qual é o princípio da legalidade tributária? O princípio da legalidade tributária é que o contribuinte ele pode fazer tudo que não seja vedado expressamente em lei. Tanto que é esse também a própria legalidade tributária que permite a existência do planejamento tributário. Então, ela está falando, olha, o planejamento tributário pode existir, não está sendo violado o princípio da legalidade, o contribuinte pode continuar fazendo tudo que a legislação não veda, contudo, ele precisa agir sempre com lealdade tributária. E daí a gente vem um dos princípios da governança tributária, moralidade e ética nos negócios. Então, o que a ministra está querendo falar? Olha, não é possível que você faça um planejamento que ele não seja efetivo, ele seja algo que está ali no papel, ele seja algo que o contribuinte ele não quer, ele não está querendo vender um colégio para 3 CNPJs e cada um vai administrar a educação, outro vai administrar o ensino médio, outro vai administrar o ensino fundamental. Na verdade, está tudo igual, vai continuar toda a mesma coisa na parte administrativa, vocês só formalmente quebraram um CNPJ em 4. Então, se você contribuinte, quando age assim, você age com falta de lealdade tributária. Então, o que esse parágrafo único do artigo 116 vem trazer é que os negócios e os atos jurídicos para fins de planejamento tributário, eles precisam também respeitar a ética, a moralidade e a lealdade. Tudo bem, se você quer mudar societariamente algo, só que faça de fato, com propósito para fazer aquilo. E não só porque ele está te trazendo menor ônus tributário. E não só porque no papel está falando que é uma coisa, mas na prática é outra. Então, é isso que nós temos até o momento. Então, até o momento, por mais que esse julgamento acabe lá no STF, falando que o parágrafo único do artigo 116 é constitucional, não vai mudar nada na forma como a gente enxerga o planejamento tributário. No que é o conceito mesmo de planejamento tributário. E como eu ensino vocês.
Então, eu ensino que existe uma diferença entre elisão fiscal, evasão fiscal, são lados totalmente opostos. Um é crime, outro é algo permitido pela lei, e o que está no meio termo ali, que o parágrafo único do artigo 116 quer permitir ao fisco que mude ali. Então, que é a elusão fiscal. Então, o parágrafo único do artigo 116, na minha opinião, no que eu entendo, é uma norma anti-elusiva, e não uma norma anti-elisiva. É uma norma anti-elusiva, porque ela evita a elusão tributária, ou a elusão fiscal. Eu me filio a esse entendimento, que é o entendimento do professor Heleno Torres, tá? Que é um professor da USP, um grande jurista aí na área tributária. Por quê? Porque ele fala, tudo que é uma prática de um ilícito civil, tá? Você está violando a lei. Você não está violando a lei penal, mas você está violando a lei civil. E o Código Civil brasileiro, ele traz figuras, né? Ele traz algumas figuras que sejam na nulidade do ato ou na nulidade do negócio jurídico praticado. Quais são essas figuras? Abuso de forma, negócio jurídico indireto, simulação, fraude à lei. São os 4 ilícitos civis. Que o parágrafo único do artigo 116, ele está falando, olha, se você, fisco, você verifica que uma operação, né, um ato jurídico, um negócio jurídico, ele foi praticado com simulação, negócio jurídico indireto, fraude à lei, ou qual que faltou agora? Fraude à lei, abuso de forma, né, abuso de forma, abuso de direito, você pode desconsiderar aquele ato e verificar o que aquele ato de fato está escondendo. O que ele está dissimulando, aquele ato ou aquele negócio jurídico? O que ele está escondendo de fato? E daí você vai lá e pega e tributa como se fosse aquele ato ou aquele negócio que ele está escondendo. Então, você tributa, no meu exemplo aqui da escola, como se fosse uma coisa só, não como 4 CNPJs separados. Você vai lá e enxerga como uma coisa só, soma o faturamento dos 4 CNPJs e tributa. Se der para tributar no lucro presumido, você tributa. Se der para tributar no lucro real, você tributa. Na verdade, o fisco sempre vai buscar o lucro real e tributar pelo lucro real, mas se não der o lucro real, você tributa como lucro arbitrado. Mas tributa. É isso que o parágrafo único do artigo 116 está fazendo. E é isso que está sendo julgado pelo STF. Letícia, mas acabou esse julgamento? Você falou que começou no dia 15. Ele acabou? Não, ainda não. Ele não acabou. Por quê? Eu já comentei com vocês em outras lives de atualidades que já é algo muito ali negociado dentro do STF junto com o governo federal, que não vai mais ser feito nenhum julgamento no ano de 2021, né, nenhum julgamento de temas tributários que impliquem em maior perda de receita para o Estado. Então, se implicar, se é um tema sensível que pode vir a implicar numa perda de receita para o Estado, vai ser suspenso. O que o STF está fazendo na prática? Está suspendendo todos os julgamentos tributários que a gente tem visto. Poucos, nas últimas semanas, realmente nenhum terminou. Tá? Começa retirado de pauta, né? Tira, não vai... ou está incluído em pauta, nem começa, fala, não, isso a gente vai julgar mais para frente. Ou começa, algum ministro vai lá e pede para suspender o julgamento porque quer analisar melhor. Foi o caso que aconteceu agora com o Toffoli, tá? O ministro Dias Toffoli interrompeu o julgamento porque quer analisar melhor o caso, quer ver se há, né, quer ver quais são os reflexos desse caso. E desde que houve as mudanças na lei de introdução às normas brasileiras, a chamada LINDB, tá? A LINDB foi alterada recentemente, acho que foi no ano de 2018, foram inseridos alguns novos artigos. E esses novos artigos têm reflexos tributários porque eles falam que todos os julgamentos, sejam judiciais, sejam administrativos, precisam levar em conta o reflexo econômico daquela decisão. E precisam fundamentar no seu arrazoado ali quais são os fundamentos econômicos, quais são os reflexos econômicos. Isso a gente chama dentro do direito de análise econômica do direito. Tá? AED, Análise Econômica do Direito. Não vou entrar aqui porque é um tema bem jurídico, tá? Um tema bem jurídico, uma discussão bem jurídica. Tem reflexo, sim, na área tributária.
Inclusive, na semana passada, eu acho, a Maiara, que é advogada do meu escritório, ela deu uma aula sobre isso para os alunos da comunidade tributarista do futuro, tá? Então, se você é aluno da comunidade tributarista do futuro, veja essa aula sobre os reflexos da LINDB, das novas normas da LINDB na nossa área tributária, porque é importante a gente conhecer isso, também para julgamentos administrativos, porque não é só judicial, tá? Então, também para julgamentos administrativos, é importante vocês entenderem isso. Então, quem é meu aluno da comunidade tributarista do futuro, depois olha essa aula que está lá dentro da comunidade. A aula da doutora Maiara, que ela deu, foi na semana passada, se não me engano, na terça-feira. Tá bom? Pessoal, dúvidas sobre esse tema? Ficou claro para vocês? Agora eu quero ouvir de vocês. Ficou claro para vocês norma geral antielisiva, o que é? Quando se discute sobre norma geral antielisiva, sobre o que nós estamos falando? Coloquem aí, quero saber. Ficou claro para vocês, quando a gente discute norma geral antielisiva, sobre o que estamos falando? Coloquem aqui que eu quero saber. Eu vou responder uma pergunta aleatória aqui da Adapta Tecnologia, que eu falei que podia fazer a pergunta aqui. Olha só. Está perguntando, li que o prazo de adesão ao refis teria acabado no último dia 30/9. Não, nem começou, gente. O refis não foi nem aprovado pela Câmara. Só o projeto de lei estava prevendo que era um projeto de lei que teria que ter sido aprovado no mês de agosto, com previsão de adesão no dia 30. Não, nem foi aprovado. Esse projeto de lei está lá tramitando na Câmara, não vai sair tão cedo. Refis, gente, refis. Só se eu estiver muito errada, não sai em 2021, tá? Não vai sair. Porque agora foi prorrogado, todos os prazos de transação da Procuradoria foram prorrogados, reforma tributária não saiu, o Congresso já tinha falado, a gente vai votar a reforma tributária, depois vamos ver refis. Tá bom? Beleza? Então, não foi. Nem começou o prazo, tá, gente? Não foi. Então, se você precisa fazer gestão de passivo, olha as possibilidades junto à Procuradoria, tá? Junto à Procuradoria. Se precisar, tem uma imersão em gestão do passivo aqui, que você pode aprender tudo como você faz para gerir o teu passivo tributário sem mesmo ter refis. Independente de refis, dá para fazer gestão de passivo tributário mesmo sem sair refis. Tem formas muito boas. Vou colocar aqui, já coloquei na live que eu fiz antes, mas o meu querido aluno colocou aqui, ó. Ó, prova para vocês. Tá fazendo a gestão do passivo, conseguiu um desconto de R$ 4.278.931,98, num débito consolidado de R$ 6.367,458, não, 3 milhões, falei errado, R$ 3.367.458,31, tá? Conseguiu cerca aí de dar quase 80% de desconto em cima do débito. Então, isso aqui, gente, muito próximo do que o refis traria de possibilidade, tá? Muito próximo, ok? Desconto efetivo, ó, não deu desconto efetivo de 67%, colocou ali, 67%, tá bom? Se você tá precisando fazer gestão de passivo, não precisa esperar o refis, ok? A Jéssica tá falando, virou aluna hoje da FTF, seja bem-vinda, Jéssica, seja bem-vinda. Para quem tá começando agora, realmente, gente, a sala vai ser um pouquinho mais avançada, tá? Vocês precisam entender primeiro o que é planejamento tributário, que é elisão tributária, para daí entender o que é norma antielisiva. Mas a norma antielisiva é uma norma que queira vedar planejamento tributário. Porque planejamento tributário é sinônimo de elisão tributária. São termos sinônimos. Vem do elision. Elision, que vem do latim, tá? Que é elidir, né? Jogar para frente ali, amenizar. Em francês é elision fiscale. Tá? Então vem do francês. Na verdade, vem do latim, do francês virou elision, português elisão, tá? Norma geral antielisiva é a norma que quer impedir a elisão. Por isso que eu falo que o parágrafo único do artigo 116 do CTN não quer impedir planejamento tributário. Então, não é uma norma antielisiva, ela é uma norma antielusiva. É uma norma que quer impedir o cometimento de ilícitos, né? Algo que viole a lei civil, o Código Civil, tá bom? Mas eu entendo que para quem está começando agora, esse é um tema mais avançado. Vocês precisam pegar muitas bases antes de poder entrar e entender de fato isso que eu estou falando agora, tá bom? Pessoal, então eu vou encerrando a nossa aula de atualidades por aqui,
Sempre, se tiver mais novidades, por enquanto, fiquem tranquilos. A STF não vai falar que não pode mais fazer planejamento tributário, muito embora existam projetos de leis que tramitam há muitos anos, que não vão para frente, querendo impedir a possibilidade dos contribuintes fazerem planejamento tributário. Isso está muito longe de acontecer, tá? A Rebeca está perguntando, então a nomenclatura correta do parágrafo único do artigo 116 seria norma anti-elusão tributária? Na minha opinião, sim, mas é um tema controvertido, tá? Se existe assim, discussões em cima disso, mas na minha visão, sim, é a visão de alguns doutrinadores, como o professor Heleno Taveira Torres, que é um professor da USP, que eu gosto muito. Tá bom, gente? Pessoal, eu convidei ali os novos alunos do FTF também para acompanharem, então eu sei que vocês que estão ingressando agora, desejo uma excelente jornada. Eu sei que daqui a um tempo, o que eu estou falando agora não vai ser mais grego para vocês, tá? Pode ser que seja hoje, mas não vai mais ser. Quanto mais vocês vão imergindo aí nesse nosso mundão tributário, acompanhando as aulas, acompanhando as lives, vou deixar sempre o convite para vocês acompanharem as lives. Entrem lá no grupo do Telegram. A Jéssica falou que não acessou as aulas. Jéssica, se você não acessou as aulas, só se você pagou no boleto, tá? E daí o teu boleto não compensou. Mesmo assim, se você mandar a cópia do seu boleto para a minha equipe de suporte, tá? Manda lá para o WhatsApp do Marcos, da Letícia, eles vão checar que você pagou e já vão liberar o teu acesso imediatamente. Se você pagou no cartão de crédito, esse acesso é liberado imediatamente no seu e-mail, tá? Se você não recebeu, ele está lá. É o e-mail que chega da Eduz, tá? Que é a plataforma, né, que hospeda, que na verdade é a plataforma que recebe esse pagamento, e a plataforma que hospeda o curso é a Nutrori. Então, vai chegar um e-mail, sim, pode ser que tenha ido para o spam. Então, dá uma verificadinha, tá bom? E a todos aí que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Acompanhem sempre as nossas lives, segunda-feira, às 5 horas. Temos lives quarta-feira, ao meio-dia, e sexta-feira, às 13 horas, tá bom? Essa semana, excepcionalmente, no meu perfil Tributarista do Futuro, vamos ter lives todos os dias, ok? Amanhã à noite, eu acho que é às 7 horas, não confirmei ainda, eu acho que é às 7 horas. Na quarta-feira vai ser a nossa live mentoria ao meio-dia, na quinta-feira vai ser às 13 horas e na sexta-feira às 13 horas, tá bom? Jéssica, mesmo que você não tenha enxergado o e-mail, ela falou que não vai procurar, pede também auxílio lá para o pessoal, tá? Para quem tiver lá como administrador do grupo do WhatsApp, no grupo de boas-vindas dos alunos, só pedir lá, não tive acesso ao curso, preciso de ajuda, eles vão te ajudar, tá bom, gente? Isso aí, pessoal. Beijo.